Bem, na aula de hoje, nós vamos começar vendo uma breve explicação de determinantes e começamos com a definição formal. Então, muita atenção nos detalhes. Vejam, seja S um conjunto, nós temos o conjunto dos números de 1 a n em ordem crescente, são números naturais. Um rearranjo desses elementos é chamado de permutação de S. Então, permutação de S é exatamente um rearranjo da posição destes algarismos. 1, 2, 3, enfim, até n. Veja o exemplo. Nós temos aqui um exemplo, que é uma permutação desse conjunto S com 4 elementos. 4 números naturais em ordem crescente de 1 a 4. Então, 4, 2, 3, 1 forma o quê? Uma permutação de S. Onde queremos chegar? Muita atenção. Isso. Qualquer que seja o seu conjunto S, nós podemos rearranjar a posição desses elementos formando permutações. Vamos entender melhor. Se temos um conjunto S com n elementos, a quantidade de permutações de S veja, números de 1 a n em ordem crescente. Então, o conjunto S, claro, é um conjunto com n números naturais, como foi dito, dispostos em ordem crescente, de 1 a n. Então, n fatorial é a quantidade que nós podemos formar de permutações. Ou seja, é o produto de n fatores de números naturais dispostos em ordem decrescente de 1 até n, como vocês estão vendo aqui na igualdade. N fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, até 1. Exato. Por simplicidade e também acessível ao conhecimento, veja o exemplo. Quais as permutações do conjunto S? Uma contagem de 1 a 3 em ordem crescente. Ora, 3 fatorial, que dá 6. O número de permutações de S, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, temos 6 permutações. Temos exatamente 6 permutações. Ora, a primeira permutação, poderíamos considerar o número 1 na primeira posição. Então, temos 1, 2, 3. Podemos considerar 2 na primeira posição, ou o número 3 na primeira posição. E, claro, podemos alternar. Vamos manter, então, o número 3 na primeira posição e alternar os algarismos 1 e 2. Observe, já temos uma outra permutação. Assim, podemos manter 2 na primeira posição e alternar os algarismos 1 e 3. O mesmo fazemos com a primeira permutação. Vamos manter o número 1 e alternar os algarismos 2 e 3. Temos exatamente 6 permutações do conjunto S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Entenderam? Então, vamos lá. Primeira posição. 1 na primeira posição, 2 na primeira posição, 3 na primeira posição,
e fazemos as alternâncias, mantendo cada algarismo na primeira posição e alternando os dois algarismos subsequentes. 3 na primeira posição, 2 na primeira posição e 1 na primeira posição. Fixado isso, ótimo, isso vale para qualquer conjunto S. Claro que com mais elementos, com mais algarismos, dá mais trabalho. Bom, teoricamente é isso. Vejamos então a seguinte definição. Uma permutação tem uma inversão se um inteiro maior precede um inteiro menor. Preste bem atenção. Uma permutação, ela terá uma inversão se o inteiro maior precede o inteiro menor. Como acontece isso? Dizemos que uma permutação vai ser par ou ímpar se o número total de inversões for par ou ímpar. Isso conforme a contagem. Veja o exemplo. Quando você tem inversões nessas permutações, quantas inversões você tem? Aqui você tem o conjunto S5, portanto, é um conjunto de números naturais de 1 até 5 em ordem crescente. E aqui nós temos o exemplo de permutação. A pergunta é, quantas inversões tem essa permutação? Então, veja o que é inversão. Se o inteiro maior precede o inteiro menor. Aqui na permutação você percebe que 5 precede 4, assim 5 precede 2 e 5 precede 3. Tudo isso é inversão. Assim como 4 é maior que 2 e 4 é maior que 3. E se você contar quantas inversões temos, vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 inversões na permutação do conjunto S5. Então, podemos afirmar que essa permutação é uma permutação ímpar. E onde queremos chegar? Exatamente no entendimento formal da definição de determinante. Veja, seja A uma matriz quadrada de ordem n, vamos definir o determinante dessa matriz A usando o símbolo usual, que são as duas barras, e é igual ao somatório, com sinais alternados nas parcelas. Observe, temos o termo A1, A2, até AN. E aqui, formando as permutações, o índice das colunas J1, J2, Jn, onde o somatório é feito sobre todas as permutações das colunas de JI, J1 até Jn, do conjunto S, claro. O conjunto S tem quantos elementos? Tem N elementos naturais numa contagem em ordem crescente de 1 a N. Então, o sinal positivo ou o sinal negativo será conforme a permutação de S, que pode ser par ou ímpar. E o que vai definir isso? Já vimos. É o número de inversão de cada permutação. Mas para entender melhor essa definição, veja agora como calcular o determinante para uma matriz de ordem 3. Vamos considerar, se é de ordem 3, temos 3 linhas, 3 colunas. Então, o conjunto S com 3 elementos de 1 a 3. Então, você tem um conjunto S com 3 elementos de 1 a 3 e a matriz genérica, você já sabe, é essa matriz aqui. Ó. A matriz A, você tem 3 linhas, 3 colunas e o conjunto S com 3 elementos em ordem crescente. Para calcular o determinante, claro, usamos o que? A simbologia entre barras, o determinante da matriz A. E vamos calcular
Claro, sabemos que temos 6 permutações. 6 permutações. Então, olha os termos aqui. Vamos primeiro construir os termos. Já sabemos que são 6 termos, porque dá 6 fatorial, ou melhor, 3 fatorial, e o resultado dá 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí temos um termo, 2 termos, 3 termos. 1, 2, 3. Então falta o quê? Mais 3. Veja, aí são os termos. Temos que construir as permutações. Prestem bem atenção agora, de uma vez por todas, que é exatamente a chave do conhecimento. Você tem a matriz de ordem 3 por 3 e tem um conjunto S. Olha o que diz a teoria. Você vai formar as permutações com esses 6 termos. Notem que sempre os termos são formados com os índices das linhas. Então, notem, linha 1, 2, 3. Aqui está. Então, você vai contar 1, 2, agora 3, né? 1, 2, 3. Mas o 3 seria esse termo ou seria esse? Ou seria esse? Não, você não pode repetir. Se você faz a permutação, você pega cada elemento em uma linha. Então, se nessa linha você pegou essa entrada, você não pode pegar mais nenhuma entrada na linha subsequente, abaixo dessa entrada. Então, pegaremos na linha subsequente 2, ou este ou esse. Mas notem, na ordem 1, 2, qual o próximo? 3. Esse aqui não vale. O que vale é esse. Então, 1, 2, 3. Claro que poderia ser 1, 2, 3. Mas por uma questão didática, eu estou colocando sempre na ordem positiva. E já vimos que para ser positiva, a permutação deve ser par. E o que é uma permutação par? Quando o número de inversões é um número par. Já vimos o que é inversão. Então, veja, de novo, 1, 2, 3. A próxima, 1, 2, 3. Qual é a próxima agora? 1, 2, 3. E aí temos os primeiros 3 termos. Agora vamos, de forma didática, para as inversões. Depois vou mostrar aqui por que as inversões são ímpares, portanto, sinal negativo agora. Você tem, A1, 3, A2, 2, A3, 1. Então vai ficar 1, 2, 3. Então posso considerar isso aqui. Qual é o próximo? 1, 2, 3. Sempre na ordem. E o próximo agora vai ser qual? 1, 2, 3. Pronto. Concluímos todos. Claro, falando assim, é uma maior confusão. Talvez você não tenha compreendido direito. Mas veja, vamos marcar cuidadosamente para que você acompanhe com detalhes. Preste bem atenção. A entrada inicial. Nós vamos definir se o sinal é positivo de acordo com a quantidade de inversões. Então, veja. Primeira entrada que estamos marcando, A11. A segunda entrada, A22. E A33. Pronto. Perceberam? 1, 2, 3. Estou observando o índice correspondente às linhas. 1, 2, 3. E agora posso formar a permutação. Qual a permutação? 1, 2, 3. Formamos a permutação de acordo com o índice correspondente às entradas
para colunas de cada entrada correspondente. Então, 1, 2, 3. Então, se preencher esse termo aqui, teríamos 1, qual o próximo? 2, 3, formando a permutação 1, 2, 3. Então, estas entradas correspondentes às entradas que estão posicionadas na diagonal principal, você já tem aqui A11, A22, A33. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Como nós falamos, vai ser A12, A23 e veja A31. Não pode ser essa, porque essa já está abaixo da entrada A12, que nós começamos. Então, veja, A12, A23, e eu estou observando aqui, ó, 1, 2, o próximo tem que ser 3. Essa já foi. Essa não pode, está abaixo dessa, então tem que ser essa, obrigatoriamente. Pronto. A12, A23, A31. Muito cuidado agora, preste bem atenção, para você formar a permutação, você tem que seguir a ordem. Você não pode escrever aqui a 2, 1, 3, não. Você vai seguir a ordem. Aqui, né? 1, 2, 3, então você tem a permutação 2, 3, 1. Vamos preencher. 2, 3, 1. De novo, vamos fazer o próximo. Veja que já preenchemos, ó, diagonal principal, essas 3 entradas, só nos resta essas outras 3 entradas. Mas temos que respeitar a ordem. Ó, 1, 2 e 3. Nunca escrever, ó, 1, 3 e 2. É 1, 2 e 3. Porque temos a permutação a formar. Então, 1, 2, 3, vamos marcar A1, 3, A2, 1, A3, 2. E qual a permutação formada? 3, 1, 2. Obedecendo a ordem. 3, 1, 2. Veja que não se repete. Então, já temos estas entradas aí formando as permutações. Bom, agora nós vamos continuar. Temos que formar quanto? 6. 6. Tem que formar 6. Então, vamos pegar a diagonal secundária. Nota que temos também, ó, 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Vamos marcar para não confundir. Já temos aqui, peraí. Olha, essa aqui já está assegurada, não é isso? Vamos marcar aqui para não confundir. Essa aqui já está pronta. Essa aqui também já está pronta. Ótimo. Então, vamos marcar a diagonal principal. Pronto. Marquei A1, 3. Vou marcar agora A2, 2. Vou marcar A3, 1. Por que estamos fazendo isso, Adriano? Veja, a ordem. 1, 2, 3, com os índices das linhas. 1, 2, 3. Tudo bem? Agora, você vai marcar, vai formar a sua permutação nessa ordem. Vai ser quanto? 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Obedecendo a ordem que você tem. Ok? Quais são as próximas entradas? Ora, se você escreve aqui, ó, A11, você não pode escrever esse e esse na ordem 1, 2, 3, porque já foi utilizado aqui, tá vendo? Já foi utilizado. Você marcou esse. Então, de 1 tem que ir para quanto? Para 2. E onde está o 2? Aqui. Ah, mas esse aqui está embaixo, não serve. Então, onde tem 2 aqui? Aqui. Esse também não pode, já foi feito aqui, ó. Então, onde é que tem o 2? Aqui. Então, A11,
A2, 3 e o próximo vai ser qual? Ó, 1, 2, o 3 tem que ser, não pode ser nem esse, não pode ser esse, tem que ser obrigatoriamente esse. Então vai ser A11, A23, A32. Vamos marcar? Pronto. E aí já temos a permutação na ordem. Ó, 1, 2 e 3, observando o índice correspondente às linhas. E agora, formando a permutação, temos 1, 3, 2. 1, 3, 2. Estamos trabalhando para deixar o mais fácil possível para vocês. Observe, aqui você tem, faltando a última permutação. Então, a entrada com índice 1. Então, 1, qual é o próximo? Aqui você tem, olha, esse aqui já foi usado, A1, 2, né? E 3 já foi usado. Então vamos marcar A1, 2. Qual é o próximo? O próximo vai ser o quê? 2 e o 3. Só resta essa opção. 1, 2 e o 3 é onde? Esse não pode. Esse não pode. Obrigatoriamente tem que ser esse e conclui as suas permutações. Perceberam? E a permutação vai ser na ordem 2, 1, 3. Preenchendo aqui, você tem 2, 1, 3. De acordo, temos essa permutação, temos esta e essa. E queremos saber quais dessas permutações são pares e quais dessas permutações são ímpares. Se você está acompanhando com detalhes, isso é muito importante, você aprender permutações. Você vai agora observar como identificar as inversões. Então, nessa primeira permutação, já sei que é par. É a diagonal principal. Mas por que ela é par? Porque o número de inversão é par. Notem que não há precedente de um número maior com um número menor. Não há. Ó, 1 não é maior que 2, nem é maior que 3. E 2 não é maior do que 3. Então, 0 é par. Então, esse produto aqui é considerado positivo, porque o número de inversão é par. Observe o segundo. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 1. Então, mas 2 é maior que 1. Então, 2 é maior que 1, é uma inversão. E 3 é maior que 1. Duas inversões você tem. E 2 é par. Então, sinal positivo. O que justifica aqui? 3 é maior do que 1, 3 é maior que 2. Também é par. Estão entendendo? Então, essa permutação é par, essa outra permutação também é par e essa é par. Colocamos a ordem para que você possa compreender melhor. Observe que as grifadas em verde são todas permutações ímpares. O que significa isso? Que o número de inversões de cada permutação tem um número ímpar. Veja, 3 é maior que 2, 3 é maior que 1 e 2 é maior que 1. Portanto, 3 é ímpar. Então, essa permutação é ímpar. 3 é maior do que 2? Sim. Então, nós temos uma permutação ímpar. E aqui, 2 é maior que 1. Mais uma vez, temos uma permutação ímpar. Tá ok? Então, esse produto aqui terá sinal negativo, esse negativo, e os demais de acima, grifado aqui com essa outra cor, são negativos. Moral, se você entendeu, se você acompanhou atentamente, você terá a oportunidade de observar aqui. Vamos fixar esse conhecimento? Observe,
Aqui temos a matriz, como foi feito. Aqui temos o cálculo do determinante. Aqui temos os termos que serão somados e subtraídos. E por quê? Claro, colocamos primeiro os termos que formam as permutações pares, porque tem sinal positivo. E quais são elas? Vamos identificar mais uma vez? Na diagonal principal, você tem 1, 2, 3. Então, a permutação é 1, 2, 3. Então, a permutação par. Depois temos aqui, ó, 1, 2 e 3. Ficando com qual permutação? 2, 3 e 1. Entenderam? Então, vamos lá escrever, ó. 2, 3 e 1. Vou escrever logo aqui, ó. 2, 3 e 1. Acompanhe. Qual a outra par que você tem? A1, 3. Qual é a outra? Qual que você arrisca aqui para lembrar? Vamos ver se você está entendendo mesmo. Veja aí, Adriano. A1, 3. Qual é a próxima? Eu quero na sequência positiva. A1, 3. Você escreve A1, 3, A2, 1, A3, 2. A3, 2, exatamente. Olha, 1, 2, 3. Isso. Está na ordem, né? Está na ordem. Se está nessa ordem aqui, você tem uma ordem positiva. E aí forma a permutação 3, 1, 2. Vamos ver. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Isso. Agora vamos para as permutações ímpares, que a gente está na diagonal secundária. Você tem, ó, 1, 2, 3. Mas você sabe que forma a permutação 3, 2, 1. Então você tem, ó, 3, 2, 1. E por que negativo? Porque o número de inversão é ímpar. E aqui também vai ser negativo. Onde é que tem negativo aqui, ó? Você não começa daqui, ó. Aqui é 2, não pode. Aqui é 3, não pode. Você começar daqui, ó. Ou daqui ou daqui. Então você tem, ó, 1, 2, 3. Ok? Então você terá exatamente 2, 1, 3. Ó. 2, 1 e 3. E, é claro, a inversão negativa. E a outra inversão negativa que está faltando é A1, 1. Qual o próximo? Não vai ser esse. Obrigatoriamente, não pode ser esse, tem que ser A1, 1. Você vai escrever qual? A2, 3. A2, 3. E A3, 2, né? A3, 2. E aí você tem qual permutação? Ímpar. É ímpar, mas qual é a permutação? Vai ser 1, 3, 2. 1, 3, 2. Nessa ordem, tem que manter. Mesmo sendo esses elementos, ó, 1, A1, A2, 3, A3, 2, você não pode escrever 1, 2, 3, não. Porque já foi colocado. Você tem que escrever nessa ordem. 1, 3, 2. Então, observe o índice da linha primeiro. Ó. 1, 2, 3. Então, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Bom, entendido isso, você tem a forma que é vista o cálculo do determinante de maneira formal. Então, aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. Quando você calcula o determinante, claro, a considerar cada permutação dessa, você tem um somatório. Somatório nos leva à multiplicação, A1, 1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Como a permutação é par, fica positivo. E aí tem mais uma permutação positiva, que é exatamente essa aqui que nós vimos. E a outra é essa aqui.
Vai acompanhando aí. E a negativa, você já tem aqui a diagonal secundária, nessa ordem. Então é negativa, por isso tem o sinal negativo. E observe, você não pega esse elemento logo aqui, você pega aqui, ó, este e esse aqui. E é negativo também. Então veja, A12, A21, A33. E qual é na posição a que você pega? É esse aqui. Mas você não pode pegar esse e esse, porque já foi escrito aqui. Então você tem que pegar este, você não vai pegar esse, vai pegar esse de cá. Então A11, A23 e A32. Pronto. E aqui você tem exatamente as 6 permutações possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os respectivos sinais, de acordo a inversão ser par ou ímpar, que forma a permutação par e ímpar correspondente. Maravilha? Aqui você tem um resumo de resultados importantes de determinante. Então veja, só relembrando o que temos a informação na teoria, que o determinante de uma matriz A e de sua transposta são iguais. Então, se você tem uma matriz A, se você calcula o determinante dela, com certeza é sempre igual o determinante da sua matriz transposta. Você sabe disso. E se a matriz A possui uma linha ou coluna de zeros, você olha, já sabe que o determinante é nulo, não precisa tentar calcular. Se você possui duas linhas com colunas idênticas, né? Linhas ou colunas idênticas, não precisa calcular, o determinante já é zero. E se a matriz A for triangular, então seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Interessante isso. Aí você tem uma matriz que seja triangular superior ou inferior, não importa, ok? Não importa de qual matriz você está falando. O interessante é que você tenha observado que ela é triangular. Então, o determinante do produto de duas matrizes, A e B, é o produto de seus determinantes. E uma outra propriedade interessante que devemos lembrar sempre é que se temos duas linhas ou colunas, né, que troquem a posição, você sabe que por operações elementares podemos permutar linhas ou colunas. Então, quando você permuta linhas ou colunas, se você permutar uma com a outra, o determinante da matriz B será igual a menos o determinante da matriz que você permutou a linha ou coluna. Vai haver alteração no sinal. E se uma linha ou coluna de A for multiplicada por uma escalar, então o determinante da matriz B vai ser igual ao produto do escalar pelo determinante da matriz A. Esse é o resultado. E, finalmente, se o múltiplo de uma linha ou coluna de A for somado a outra linha, que é uma operação elementar, não há alteração. Você vai calcular o determinante da matriz A e vai observar que o determinante da matriz B, com essa multiplicação realizada e somada a outra linha ou coluna, e os determinantes continuam válidos. Aqui você tem uma definição fundamental para o nosso objetivo, que é definir, de uma vez por toda, a determinante de uma matriz de ordem superior. Veja, nessa construção, obviamente, você viu que temos as inversões, as permutações pares e ímpares. Mas a definição formal é essa aqui, ó. Se há uma matriz quadrada, então o menor da entrada AIJ é denotada por MIJ.
J, que vai ser definido como o determinante dessa submatriz MJ, que sobra quando suprimimos a iésima linha e a jésima coluna de A, que é a conhecida matriz dos cofatores da entrada IJ. Essa matriz dos cofatores, ela é denotada por CIJ. E CIJ é o quê? É esse número, que é o produto de menos 1 elevado a I mais J, de acordo com a posição da entrada, multiplicada exatamente pelo determinante dessa matriz ou submatriz MIJ. Então, aí você tem a chamada matriz dos cofatores, que é muito importante para você calcular esse determinante aqui. Então, esse produto aqui gera um número. Aqui é o determinante dessa submatriz. Tudo bem? Bom, o que falamos aqui? Resumo, para não ficar perdido no tempo, né? E tirar proveito na fixação do conhecimento. Vamos lá, vamos por parte. Já vimos aí o que é uma inversão, o que é uma permutação par, e aqui na definição, o que é que podemos extrair de mais importante nessa definição para o cálculo do determinante? Bem, vamos ver. É o menor de entrada IJ. Temos que lembrar disso. Esse menor de entrada IJ é exatamente MIJ, que vai ser definido como determinante da submatriz, como já foi grifado aqui. Então, esse menor da entrada IJ, você calcula MIJ, esse determinante. É uma submatriz, né? Você retirando a posição AIJ, você suprime a linha e a coluna. As entradas que sobram formam uma matriz. Você vai calcular o determinante. Esse determinante é o MIJ. Ok? E temos também um cofator da entrada, que é muito importante. Esse cofator, você escreve o quê? O CIJ. Esse cofator é um número, que é esse produto. A posição de entrada, a IJ, está na primeira linha, está na primeira coluna, então é menos 1 elevado a I mais J. Se está na primeira linha, primeira coluna, é menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica a matriz menor, ou seja, o determinante dessa matriz. E aí você forma o cofator CIJ. Bom, entendido isso, é melhor ver o exemplo para não confundir tanto. Veja o exemplo. Nós vamos agora encontrar menores e cofatores na matriz abaixo. Vamos ver, pegar uma matriz aqui que nós possamos calcular sem muita dificuldade. Vamos pegar uma matriz de ordem 3 por 3. Essa matriz aqui é boa. E nós vamos calcular o menor. Vamos pegar o menor da entrada A1. Esse aqui, né? Entrada A1. Estamos nos referindo à entrada de número 3. Primeira linha, primeira coluna. Então, veja, para a gente calcular, veja, foi o método didático que eu achei para mostrar e fixar de uma vez por todas. Mesmo que você já saiba, você pode até aproveitar essa ideia. Então, essa matriz M11, que nós calculamos o determinante, nós queremos o determinante. Então, ele é calculado a partir da matriz A. Mas o que nós levamos em consideração é a posição dessa entrada. Então, aqui, eu escrevi como se fosse calcular o determinante da matriz A. Ok? Coloquei todas as entradas de forma didática, só para entender
como ficamos com uma matriz ou a submatriz. Então, na posição A11, que essa é a posição da entrada aqui, ó, de número 3, nós vamos suprimir a linha e suprimir a coluna da posição desse elemento, dessa entrada. Então, temos aí, ó, suprimir a linha e agora vou suprimir a coluna. Nos resta, então, calcular o determinante de qual submatriz? Da matriz com a entrada 5, 6, 4 e 8. Então, o M11, efetivamente, é o determinante dessa matriz. 5, 6, 4 e 8. Por isso que eu vou escrever aqui, ó. Suprimida a linha e a coluna da posição da entrada desse elemento, ficamos com o determinante exatamente da submatriz M11. Calcula esse determinante pelo modo usual, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, por efeito já explicado. Dá 16. Então, calculando o cofator dessa entrada A11, como é que nós vamos calcular? Indicamos pela notação C11. Vai ser o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante dessa matriz aqui. E vamos obter 16, tá vendo? Então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante dessa submatriz, que é a matriz menor, obtendo o número 16, que é o cofator. Vamos treinar mais um pouco? Vamos encontrar os menores cofatores da matriz abaixo. Digamos que você queira calcular, claro, para efeitos didáticos é sempre bom você calcular de maneira aleatória. Aleatória, né? Se você ficar calculando na ordem, as pessoas só obedecem essa ordem. Então vamos calcular aí. A32, por exemplo. A entrada posicionada na terceira linha e segunda coluna. Estamos falando dessa entrada de número 4. Localiza aí na matriz A. E vamos calcular o determinante da matriz menor. É o M32. O M32. Então, de forma didática, vamos escrever a matriz A novamente, calculando o determinante, como se fosse calcular o determinante da matriz A, como se fosse. Mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos suprimir a linha posicionada na entrada A32. Então, vamos suprimir a terceira linha e a segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. E ficamos com a matriz menor, com entradas 3, menos 4, 2 e 6. E esse determinante que nós vamos calcular. E obter o resultado 26. Conferido o resultado, vamos então calcular o cofator dessa entrada A32. Usando a notação de cofator, temos C32, vai ser o que mesmo? Menos 1 elevado a 3 mais 2. Não é o índice da entrada desse elemento? Então, temos 3 mais 2 no expoente. Então, menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica o determinante dessa matriz menor, que é 26. Então, ficamos com menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica o determinante da matriz menor, M32, que é 26. Então, o produto é menos 26. Tudo bem? E assim você calcula todos os cofatores das entradas da matriz A. Sempre suprimindo linha, coluna, calculando determinante
e calculando o seu cofator, desse modo. Já relembramos isso, para quem já sabe calcular, vocês que estão bem antenados já sabem disso. Vamos então à definição mais direta de determinantes. Então, seja a uma matriz quadrada de ordem n, então o número obtido multiplicando as entradas de uma linha ou coluna qualquer de A pelos seus cofatores correspondentes e somando os produtos assim obtidos será o que nós chamamos de determinante da matriz A. Ok? Maravilha? Então, em perfeita interpretação, o que precisamos é escolher uma linha ou coluna e exatamente realizar esse produto, que vai ser chamado de determinante. Não é isso? Ó, é o número obtido multiplicando as entradas de uma linha ou coluna. Você escolhe aleatoriamente, você pode escolher, digamos, se você tem uma matriz 3x3, eu posso pegar a primeira linha, segunda linha ou terceira linha. Ou primeira linha, segunda, ou primeira coluna, ou segunda coluna, ou terceira coluna. Você é livre para escolher e o resultado é sempre o mesmo. Então você vai exatamente fazer isso. É um modo de calcular o determinante, esse número associado à matriz. Ok? Então você vai obter o determinante por expansão em cofatores ao longo da coluna J. Bom, se é ao longo da coluna J, muito cuidado. Geralmente você pega uma linha, mas se você pegar ao longo da coluna J, você vai proceder exatamente de acordo. Então, presta bem atenção. O determinante da matriz A ficará como? Se é a coluna J, nós vamos posicionar o produto da entrada. A primeira entrada dessa coluna é, digamos, A1J, posicionado, claro, na coluna J. Então é A1J. Você vai multiplicar por qual número? Pelo cofator correspondente. E esse cofator correspondente deve ser o quê? C1J. Como é que você calcula C1J? Vamos lembrar de novo? Menos 1 elevado a 1J, que multiplica a matriz menor, aquela matriz que você suprime a linha e a coluna de acordo com a posição daquela entrada. Tudo bem? Então, de um modo geral, você tem o quê? Um somatório. Porque numa coluna você tem várias entradas. Não é isso mesmo? E cada entrada dessa você multiplica pelo seu cofator e depois soma com o próximo produto. Então, forma esse somatório. Então, o determinante da matriz A fica definido como este somatório. Se você tomou como expansão em cofatores ao longo de uma coluna, vai ser o quê? A1J vezes C1J mais A2J vezes C2J mais reticência ANJ vezes CNJ. O interessante é você treinar como escrever isso de maneira a não se confundir os índices. Você só terá essa oportunidade de você mesmo estar convicto que está certo, que está seguro na teoria, se você consegue escrever para uma matriz qualquer a fórmula que calcula o determinante desse modo, como somatório, sem tutubiar, sem confundir os índices, tomando, por exemplo, aleatoriamente a expansão em cofatores ao longo da coluna. Mas aí você estudando, você toma a expansão em cofatores ao longo da coluna 2, por exemplo, ou da coluna 3, ou da linha 1, ou da linha 3, e vai escrevendo. É um exercício que eu estou falando para vocês, hein? Vocês façam isso, e aí você, de uma vez por todas, não confunde mais e fica com esse conhecimento eternizado para você. Claro, você profissional da educação, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mais habilidade.
Então é importante que você faça isso. É um treinamento. Tudo bem? Então vamos obter o determinante por expansão em cofatores ao longo da linha I. Por favor, tentem escrever aí para ver se confere. Expansão em cofatores ao longo da linha I. Ok? Agora você precisa escrever essa expansão em cofatores ao longo da linha I. A iésima linha, claro, poderia ser a primeira, a segunda, a terceira, mas vamos pegar a iésima linha. Ou seja, qualquer linha você escreve com o índice, vai ficar como? AI. Você está pegando uma iésima linha, então você tem AI. Qual é o índice da coluna? E começa. Se você tem AI, vai ser AI1, né? AI1. E depois, o cofator fica como? CI1. CI1 mais. E depois, vai ficar como? AI2. AI2. C2. Não, vai ficar CI2. E assim sucessivamente até AIN, né? AIN, CIN. Fizeram isso? Vamos conferir? Confira aí, por favor. Aqui você tem o determinante da matriz A exatamente considerando a expansão em cofatores ao longo da linha. De um modo geral, a fórmula é essa. Se você precisar lançar aí em algum programa computacional, você precisa ter esse conhecimento. Vamos treinar um pouco, rapidinho. Tenha um pouco de paciência. Encontre o determinante da matriz A. A matriz A agora é uma matriz, claro, com essas entradas aqui. E nós precisamos expandir em cofatores ao longo da linha I. Aqui nós temos que encontrar o determinante dessa matriz. Olha, é interessante você expandir em relação à primeira linha ou à terceira coluna. Por quê? Eu vou antecipar isso para vocês. Onde tem o maior número de zeros. Exato, facilita o cálculo. Sempre observe isso. Onde você tem o maior número de zeros? É na linha ou na coluna? Você vai escolher exatamente desse modo. Então, vamos expandir em cofatores ao longo da primeira linha. Então, calculando o determinante dessa matriz A, preste bem atenção, como é ao longo da primeira linha, nós vamos pegar como referência estas entradas. 3, 1 e 0. 3, 1 e 0. Então, nós temos o quê? Suprimindo a linha 1 e a coluna 1. Não é isso que fazemos? Linha 1, coluna 1. Quando fazemos isso, vamos levar em consideração essa entrada 3, que multiplica quanto? O determinante da matriz, da submatriz, que é com entradas menos 4, 3, 4 e menos 2. Ok? Aí temos 3
multiplica o determinante menos 4, 3, 4, menos 2. Ora, ficou positivo, porque a entrada está posicionada na linha 1, coluna 1. E o cofator é positivo, que é menos 1 elevado a 1 mais 1. Perceberam? Vezes esse determinante. Então, temos aí, isso é 3, e agora o segundo vai ser 1, né? Então, vamos suprimir a linha 1 e a coluna 2. Mas notem, a posição aqui ó, de interseção não é a entrada de número 1, que está posicionado na linha 1, coluna 2. Então, qual é o cofator? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2. Então, é ímpar, é negativo. Então, vai ser este número, menos 1, aqui é 1, vai ficar multiplicado por menos 1, vezes o determinante da matriz restante, que vai ser menos 2, 3, 5, menos 2. Ou seja, calcular o determinante dessa submatriz. Ficando assim, ó, menos 1 que multiplica este determinante. E finalmente teremos 0, que vai dar 0. Mas vamos escrever de forma didática, para que você entenda. Teremos 0 está em qual posição? Linha 1, coluna 3. Então, temos um cofator positivo. Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3. Então, é positivo. É 1 vezes 0. Então, 0 vezes o determinante da submatriz, que nós vamos suprimir. Ó. A linha 1 e a coluna 3, ficando com a submatriz de entradas menos 2, menos 4, 5 e 4. Calcula esse determinante, mas claro, já sabemos antecipadamente que vamos multiplicar por 0. E claro, qualquer que seja o determinante vai dar 0, porque vai multiplicar por 0. Ficamos então com 3 vezes este determinante, que é menos 4. Veja, menos 4 vezes menos 2 dá 8. Menos 12 dá menos 4. Então, fica 3 vezes menos 4, menos 1 vezes este determinante. Confira aí, obtendo o resultado menos 1. Então, o determinante da matriz A é menos 1. Este método é muito interessante, principalmente para você evitar equívocos. Vamos fazer expansão em cofatores ao longo da primeira coluna. Então, determinante da matriz A, mesmo procedimento. Suprime a linha 1 e a coluna 1, ficando com o elemento 3 multiplicado pelo cofator, menos 1 elevado a 1 mais 1, que é positivo. Mas a submatriz terá as entradas menos 4, 3, 4 e menos 2. Já vimos no primeiro caso. Então, ficamos com 3 que multiplica o determinante de menos 4, 3, 4 e menos 2. Qual a próxima parcela? Menos 2. Vamos ter que escrever. Por quê? Estamos considerando expansão ao longo da primeira coluna. Então, a entrada é menos 2. Mas menos 2 suprimindo essa linha e esta coluna. Ficamos com a matriz com as entradas 1, 0, 4 e menos 2. Então, vamos escrever menos 2. Agora, o cofator é positivo ou negativo? Porque temos menos 2 que multiplica menos 1 elevado a posição aí vai ser o quê? Linha 2, coluna 1. Então, 2 mais 1, 3 é ímpar, fica negativo.
Então, é menos 2 que multiplica a submatriz com essas entradas 1, 0, 4 e menos 2. Finalmente, temos a entrada de número 5, que multiplicando pelo determinante com o mesmo procedimento, você obtém o resultado também menos 1, o que não é surpresa alguma. Então, veja, precisamos apenas escolher uma linha ou coluna e aplicar o cálculo dos determinantes com esse procedimento. É uma maneira. Confere, menos 1, né? Exatamente igual. Agora, veja só, para finalizar, você tem que tomar sempre uma decisão, pessoal. A decisão que você toma na hora de calcular o determinante é fundamental para você ser objetivo e rápido no cálculo. Sempre escolher a linha que tem maior número de zeros. Não esqueça disso. Então, essa é a decisão correta. Aqui você já tem uma matriz de ordem 4 por 4. Então, notem. Na hora de calcular o determinante, você vai escolher, você vai expandir em cofatores ao longo da segunda coluna. Por quê? Porque é a fila onde tem o maior número de zeros. Notem que se você escolher aqui a primeira, você só tem 2 zeros. Mas quando você escolhe aqui a segunda coluna, você tem 3 zeros. Com isso, facilita você calcular o determinante da matriz A. É menos conta que você faz. Assim é o procedimento também no cálculo, às vezes pelo computador. Notem, você tem essa coluna, essa expansão a fazer. Então, você só tem uma entrada não nula, e é essa que é relevante. O que é que você faz pelo procedimento visto? Você vai dispensar as entradas nulas, porque todas suprimidas multiplicadas por zero vai dar zero, e você tem essa entrada posicionada na segunda linha, segunda coluna. Portanto, o cofator é positivo, menos 1 elevado a 2 mais 2. Então, vai ficar 1 que multiplica. Vamos suprimir a segunda linha e a segunda coluna. Com efeito, você fica exatamente desse modo. Qual é o determinante aqui da submatriz? 1, 0, menos 1. Confira. 1, menos 2, 1. 2, 0 e 1. Suprimimos essa linha, segunda linha, e a segunda coluna. Então, está aqui o determinante a ser calculado. Que, mais uma vez, você pode aplicar um método. Observar onde tem o maior número de zeros, que continua sendo na segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes este determinante. Mas como é que você calcula esse determinante? Considerando menos 2, o cofator é positivo, então vamos suprimir a segunda coluna e a segunda linha. Então, temos 1 que multiplica menos 2, que multiplica o determinante da submatriz, que é menor aqui. Vai ser 1, menos 1, 2 e 1. E esse determinante, você calcula, multiplica por menos 2, multiplica por 1 e obtém um resultado do determinante da matriz A, que é menos 6. Bem, para finalizar de vez, de um modo geral, e fixar esse conhecimento, tem um teorema que fecha. O teorema é fundamental, é o resultado final, que é exatamente esse teorema aqui. Ó. Se A é uma matriz triangular, pode ser triangular inferior, triangular superior, ou mesmo uma diagonal, grave bem esse resultado. O determinante da matriz A é o produto nas entradas da diagonal principal da matriz.
Então, se você tem uma matriz quadrada e ela for triangular, inferior, superior, diagonal, o determinante será dado exatamente pelo produto das entradas que estão na diagonal principal. Este que é o resultado interessante. Tínhamos aqui uma ilustração, que é exatamente essa ilustração desse teorema, onde você calcula um determinante de uma matriz triangular inferior e você basicamente demonstra que isso acontece sempre. Digamos que você tem essa matriz, é uma matriz triangular inferior. Então, se você for calcular usando o método, você vai suprimir a primeira coluna e a primeira linha. Porque você está considerando o quê? Essa primeira linha que tem o maior número de zeros. Mas a primeira entrada não nula é A11. Então você fica com A11 que multiplica a submatriz. Suprimindo a linha 1 e a coluna 1, ficamos com essas entradas aqui. Então podemos escrever essa multiplicação. E mais uma vez aplicamos o método. Suprimimos a primeira coluna e a primeira linha, ficando com a submatriz A33, que multiplica 0, A43 e A44. Então, essa submatriz aqui. Então, temos A1, suprimir essa coluna, vamos suprimir essa linha, confira, e aí temos A11, considerando esta primeira linha, que tem o maior número de 0, temos essa entrada A22. Vamos multiplicar pela submatriz. Exatamente essa aqui. O determinante dela. E o determinante, você aplica mais uma vez o método, você tem que suprimir a primeira coluna e a primeira linha, ficando com um determinante unitário, que é determinante da entrada A44. Então já temos A11 que multiplica A22, que multiplica esse determinante aqui da submatriz. E claro, esse determinante é a própria entrada, ficando com estas entradas, e vocês percebem que é exatamente as entradas que estão na diagonal principal. Então, foi usado exatamente em cada etapa essa expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu, turma!